Jeremy, I would have to disagree. This is because of money printing. This is the Federal Reserve and the central bank in Japan and the central bank in England and the central bank in Europe printing staggering amounts of money. This is unprecedented. Never in world history has every central bank, a major central bank, printed money at the same time and desperately tried to debase their currency. This is madness, yes. Can central banks just keep printing money because there's no one to foreclose on them? Not forever, but maybe for a lot longer than we think. And if they do, then what's going to be the downside? The longer you keep the thing going, the worse it is. So I'm talking about the Federal Reserve policy, the madness at the Federal Reserve, where they're printing staggering amounts of money. They're putting huge amounts of debt on their balance sheet. They've more than quadrupled their own balance sheet in 5 or 6 years. This is unprecedented in world history. Yes, money's going into stock markets, but I'm just very worried about how it's going to end and when it ends, and I know it's going to end badly, not just for us, but for the world. So what the Fed continues to do, though, they continue to pump money in, and then they want to keep reducing those interest rates. And the problem with it is there are really two schools of thought on this, right? You have the Austrian economic school, and then you have this Keynesian view of economics. Those are two very different schools of thought. Now, everyone pretty much in the Federal Reserve and the federal government in the United States believes in that Keynesian view, which says that markets should always be growing. But if you're an Austrian, if you're on the other side of it, you're saying at some point, the markets have to correct themselves, because at some point, you have to fix that. You can't just keep creating fake money. 16 de setembro de 2019. A taxa de juros do overnight americano, que nada mais é do que a taxa de juros que os bancos utilizam para empréstimos de curto prazo entre eles, simplesmente salta de 2% para 10% em questão de poucas horas. Sendo mais claro, é como se repentinamente todo o dinheiro tivesse sumido do sistema bancário norte-americano, o que acabou forçando o Fed a injetar bilhões de dólares diariamente desde então no sistema financeiro do país nas operações chamadas de Ripple, algo que não acontecia desde 2007, poucos meses antes do estouro da crise imobiliária. 11 de outubro de 2019. O Federal Reserve anuncia a compra de 60 bilhões de dólares mensais em títulos da dívida americana até junho de 2020, ou seja, uma nova rodada de quantitative easing, a quarta desde o estouro da crise de 2008. Entretanto, como forma de não criar pânico nos mercados, o presidente do Banco Central americano nega que seja mais uma rodada de QE, mesmo tendo todas as características de uma. 12 de dezembro de 2019. O presidente do Banco Central americano surpreende o mercado e anuncia de última hora mais um estímulo de 500 bilhões de dólares para o sistema bancário americano através de mais operações conhecidas como Ripple. Resumindo, até junho de 2020, o balanço do Banco Central americano terá ultrapassado os 4,5 trilhões de dólares, maior patamar de toda a história americana. Só para vocês terem noção do que isso significa, desde a criação do Fed até 2008, o balanço do Banco Central americano nunca tinha ultrapassado a marca dos 800 bilhões de dólares. 800 bilhões de dólares é a mesma quantidade de dinheiro que o Fed injetou somente do final do ano passado até o início de 2020. Isso tudo sem ter estourado uma crise de fato. Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro que o Fed levou quase 100 anos para imprimir, ele imprimiu somente nos últimos 4 meses. Ao mesmo tempo em que o presidente americano alardeia aos 4 cantos do mundo que sua economia está operando a pleno emprego e que nunca esteve em melhor situação. Isso não é apenas algo incomum, é algo sem precedentes. Nunca antes na história, o Banco Central americano injetou bilhões de dólares no sistema financeiro sem que houvesse de fato uma crise. Isso assusta ainda mais quando lembramos que, segundo o próprio Banco Central americano, toda a injeção de liquidez que ocorreu durante a última crise seria algo temporário e que tão logo a economia se recuperasse, todo esse excesso de liquidez seria retirado do sistema financeiro e tudo voltaria ao normal. E de fato houve uma tentativa de normalizar as taxas de juros americanas que começou em 2015 e de reduzir o balanço do Fed a partir de 2017. Mas tão logo o programa de aperto monetário foi iniciado, a economia americana começou a apresentar resultados negativos, o que mostra a dependência da economia americana a esses estímulos. O resultado foi que já em 2018, a taxa de juros que deveria chegar a pelo menos entre 4% a 5% segundo o próprio Fed, chegou a no máximo 2,5%, enquanto o seu balanço, que deveria retornar algo próximo ao nível pré-crise, que era de aproximadamente 800 bilhões de dólares, diminuiu até somente 3,7 trilhões de dólares. Hoje,
A taxa de juros americana está por volta de 1,5% e com forte perspectiva de queda nos próximos meses, enquanto que o balanço do Banco Central americano está se encaminhando para mais um recorde, alcançando o patamar de 4,5 trilhões de dólares. Se você costuma se informar pela mídia tradicional ou pelos tweets do presidente americano Donald Trump, provavelmente você acredita que a economia americana está em uma ótima situação, com o PIB crescendo recorrentemente, inflação sob controle, uma das menores taxas de desemprego da história e as bolsas de valores americanas quebrando recordes atrás de recordes. Mas daí surge a pergunta: se a economia americana está em excelente situação, então por que o Banco Central americano está se comportando como se estivesse em meio a uma crise de grandes proporções? O fato é que a economia americana já está passando por uma severa crise de liquidez. A bolha imobiliária está muito maior do que estava antes de 2008. O nível de dívidas não só das famílias como dos governos e das grandes corporações estão nas suas máximas, e apesar de esse período atual ser o mais longo período de expansão da economia americana, foi também um dos mais fracos em termos de crescimento. Entretanto, como está ficando evidente, estamos chegando ao fim desse ciclo. Como já deixei claro em vídeos anteriores, toda essa injeção de liquidez da última década que está sendo promovida não apenas pelo Fed, mas por todos os maiores bancos centrais do planeta, está criando duas enormes bolhas em escala global, uma no mercado de ações e outra no mercado de títulos. O fato de não apenas o Federal Reserve, como também o Banco Central Europeu terem voltado recentemente a estimular suas economias com injeções maciças de papel moeda sem lastro após alguns anos de pausa, indicam a proximidade de um estouro da bolha no mercado acionário. Porém, ao contrário do que se viu em crises anteriores, está ficando evidente que os bancos centrais ao redor do mundo não pouparão esforços e utilizarão todas as ferramentas em seu poder, que na verdade consistem em uma só, que é a impressão de dinheiro, para impedir que essa bolha estoure a qualquer custo, não importando as consequências sobre os seus balanços. Não por acaso, no último dia 14 de janeiro, o Federal Reserve anunciou que está estudando a possibilidade de estender as operações conhecidas como Ripple para os hedge funds, como são conhecidos os fundos de investimentos multimercado, e não mais apenas para o sistema bancário. Na prática, isso significa que o Banco Central irá imprimir dinheiro para emprestar a fundos de investimentos como forma de manter o mercado acionário de pé. Algo surreal. E isso provavelmente é só o começo. O que veremos nos próximos meses ou anos é a tendência de políticas monetárias e fiscais expansionistas cada vez maiores, com o Fed e demais bancos centrais ao redor do mundo reduzindo suas taxas de juros até zero e aumentando cada vez mais suas políticas de afrouxamento monetário. Dessa forma, ao tentar a todo custo impedir o estouro da bolha no mercado acionário, os bancos centrais vão inflando cada vez mais a segunda e mais perigosa bolha, que é a bolha dos títulos da dívida e que já vem sendo inflada há 40 anos. A dúvida que fica agora é qual das duas bolhas irá estourar primeiro, e o que resta a nós, meros mortais, é buscar proteger a nossa carteira da melhor forma possível para os momentos difíceis que teremos à frente.